semana de anúncio, reforço chegando e hoje tem jogão do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre o mercado da bola, sobre esse jogo que pode colocar o Vasco da Gama numa condição confortável rumo às semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e esse assunto aí do Marinades, que está dando aí o que falar. Então, peço você para colocar muito a atenção, porque a gente tem atualizações de mercado para poder passar para vocês aí. O Vasco, um time aí diferente, a gente pode ter um tria começando como titular aí, e claro, a gente vai atualizar essa situação aí do Marinates no Gigante da Colina. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, certo? Não deixe de se inscrever, mais da metade dos irmãos, das irmãs que nos assistem periodicamente ainda não são inscritos no nosso canal. Então, por favor, se inscreva aí, nos dê essa oportunidade. Deixe o joinha e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre o campeonato estadual, porque hoje o Vasco vai a campo, conhecendo aí todos os resultados. Os resultados foram muito bons para o Vasco da Gama. O Vasco, sem entrar em campo, manteve a terceira colocação do campeonato estadual. O Flamengo empatou, o Maricá empatou, o Nova Iguaçu e Volta Redonda empataram. Isso possibilitou aí do Vasco da Gama, caso vença hoje, lá no Louis Valdão, às 20 horas, que o Vasco fique numa condição muito confortável. O Vasco que vem aí de dois tropeços contra o Volta Redonda e também contra a equipe do Fluminense, mas é o seguinte, o Vasco foi a equipe no campeonato estadual dos grandes que menos perdeu. O Vasco só perdeu um jogo, tá? A escalação do Vasco da Gama aí com novidade, certo? O Carille tem duas dúvidas, né? Jair ou Hugo Moura ou Alex Teixeira e Zucarello, certo? Então, o time do Vasco, né? Goleiro Léo Jardim no gol, certo? Os dois zagueiros do Vasco da Gama, João Vitor e Oliveira, os dois laterais, PH e Piton. Aí vem a dúvida ali no meio-campo, Jair ou Hugo Moura. Os outros a gente já sabe de cor e sorteado, né? Que é o Paulinho, o Tietê e hoje o Paê no lugar do Felipe Coutinho. E o seguinte, lá na frente, Alex Teixeira ou Zucarello, menino podendo começar como titular do Vasco, e Vegete, né? E é importante a gente salientar também que caso o Vasco da Gama vença o jogo de hoje, o Vasco vai para 16 pontos, o Vasco abre aí, 4 pontos com relação ao Botafogo, 2 com relação ao Flamengo e 5 com relação ao Fluminense. O Vasco deixa essa vaga muito bem encaminhada, mas vai jogar contra um Sampaio que simplesmente aí é o primeiro ali dos pequenos fora ali da zona do G4, né? O Sampaio tem 12 pontos e sabe que se vencer hoje, passa o Flamengo, passa o Vasco, passa o Nova Iguaçu, passa o Botafogo, pode chegar à vice-liderança aí do campeonato. Então, um jogo difícil aí para o Vasco aí. Pessoal, falando aqui sobre a situação envolvendo reforços, tá? Vamos começar falando aqui sobre essa situação do atleta Rony, que está dando o que falar. Por quê? Ontem a gente teve uma atualização sobre o Rony. O Rony foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras, entrou no segundo tempo, fez uma partida ali muito ruim, foi vaiado pela torcida do Palmeiras
E o seguinte, né, a torcida do Palmeiras chegou a abrir ali uma hashtag, fora Rony, certo? O Rony que está sem clima dentro do Palmeiras, ontem ficou muito claro, o Abel não quer contar com o jogador, né? Está colocando obrigado ali para não desvalorizar o jogador. A torcida sem clima com a Leila também. O Vasco fez a proposta, é uma negociação que está assim nas mãos do Vasco, tá? O Palmeiras já aceitou um empréstimo, já aceitou pagar parte do salário, aquela situação. O Vasco, cara, tinha que fazer um esforço muito grande para trazer o Rony, porque a gente está no dia 10, faltam aí 18 dias para terminar a janela e dificilmente a gente vai encontrar uma oportunidade no mercado como essa, tá? Porque assim, é difícil imaginar que o Vasco vai trazer um jogador de uma prateleira maior aí do que o Rony, certo? Então tá na mão do Vasco essa negociação aí. As negociações dele com o Galo não foram para frente, não foram aí frutíferas, né? E a gente aí vai ter uma novidade aí para o bem ou para o mal, essa situação do Rony essa semana. Pois bem, a mesma situação aqui é a do Benjamin Garré, tá? O Benjamin Garré vai ser anunciado esta semana. O Vasco sacramentou um acordo aí com a equipe do Crisla Zamara, que é a equipe russa aí que detém os direitos econômicos do atleta Benjamin Garré. E o seguinte, né, o Vasco pagando aí US$ 500 mil pelo empréstimo do jogador. Caso bata aí as metas contratuais, o Vasco com uma obrigação de compra aí de R$ 20 milhões para poder trazer esse jogador. Perfeito? Então, é um investimento muito alto que o Vasco está fazendo. É um atleta que o pessoal está falando que atua mais pela ponta esquerda, ele atua mais pela ponta direita, né? Então, eu acho o seguinte: é um bom jogador? É um bom jogador, mas não está no nível do Bruma, não está no nível aí do Brian Rodrigues e nem do nosso Rony aí, na minha opinião. Para torcer para que dê certo aqui no Vasco da Gama, tá? E uma situação que eu deixei por último, mas também importante, é a situação ali do Esforza no Vasco da Gama. Essa situação do Esforza ontem, o Vasco recebeu uma notificação aí do New One Boys, tá? Simplesmente fazendo uma cobrança de US$ 2,5 milhões, colocando uma pressão no Vasco para revender o Esforza. O New One Boys ameaçando ir à FIFA, tá? O Vasco negocia a ida dele aí para o Santos Futebol Clube. Os dias do Soteldo estão mais do que nunca contados lá no Santos. Soteldo ontem que foi substituído no intervalo do jogo, né? Foi xingado pela torcida do Santos e é um jogador altamente negociável lá no Santos Futebol Clube. Para a gente finalizar, a gente fala da questão aí do Marinacci, tá? Porque essa semana a gente deve ter aí a situação do agendamento dessa reunião entre Marinacci e o Pegri. A gente tomou conhecimento aí hoje, tá? Com os dois empresários, José Diogardi e também o Giuliano Bertolucci, estão por detrás dessa situação para marcar essa reunião lá em Londres, tá? Realmente vai acontecer essa reunião, uma reunião preliminar para que o Pedrinho tenha entendimento daquilo como o Marinatti trabalha, a logística que ele faz lá no North Forest, e para que o Marinatti possa conhecer aí o status que está essa situação, tanto na justiça e quais são as pretensões do Vasco aí em termos de proposta. Beleza, pessoal? A situação está saindo aí, e hoje a gente mais do que nunca torcer. Por quê? A gente deve ter anúncios e a gente também vai ter aí
Sem dúvida nenhuma, uma partida muito boa do Vasco diante aí do Sampaio Corrêa, se Deus quiser. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.